Bom dia, gente! Finalmente hoje me arrumei e tô indo conhecer o Teatro Amazonas, pra fazer visita guiada. Vamos? Tá lá pra lá. Não dá pra ver ele não, mas tá lá. É muito imponente ele. Ele é. Né? Bom, finalmente fazendo a visita. É R$20 a entrada. E tem um monte de casa de meia, vou botar aqui embaixo. Teremos a companhia do nosso amigo Thiago hoje. Bora! Bora. Carioca também. Vamos xinga também. Vou te falar. Fiquei preparado. Bom, gente, bem-vindos. Como eu disse lá na frente, meu nome é Mário, vou ser a monitora de vocês. E o meu trabalho, basicamente, é mostrar um pouco do contexto histórico e também falar sobre a decoração do Teatro Amazonas, tá? O Teatro Amazonas, ele surgiu porque aqui na época, há mais de 150 anos atrás, nós estávamos tendo algo chamado Ciclo da Borracha. Manaus e Belém se tornaram grandes capitais e essas pessoas que comandavam esse ciclo da borracha, os barões da borracha, precisavam de entretenimento. E naquela época, o entretenimento eram grandes casas de ópera. Então, a ideia de uma casa de ópera surgiu em 1881, mas o teatro mesmo só começou a ser construído em 1884 e teve a sua inauguração dia 31 de dezembro de 1896. Vão aí se fazer 128 anos de história, tá? Manaus e Belém se tornaram grandes capitais, como eu disse, mas Manaus teve um grande boom também. Ele se tornou uma grande capital desenvolvida, a segunda cidade do Brasil a receber energia elétrica, uma das cidades mais ricas do mundo naquela época, inclusive. E nós ajudamos a Primeira Guerra Mundial, a indústria da medicina e também a indústria automobilística que estava começando a surgir naquela época, tá? Não existia borracha artificial, então as pessoas vinham aqui atrás do látex da borracha que vinha das seringueiras, tá? É uma árvore nativa daqui. Eu não sei se vocês conhecem o Museu do Paço, ou então o Museu da Cidade. Na frente existem 6, caso vocês queiram visitar mais tarde. Hoje nós estamos tendo o último dia do Passo a Passo também, que é um festival. É bem interessante. Alguém tem alguma pergunta sobre contexto histórico? Tá bom. Então eu vou passar para a decoração, tá? Na frente da cadeira de vocês, ou então na cadeira da frente, vocês podem notar que existem alguns discos pretos embaixo da cadeira de vocês, ou então na cadeira da frente. Essa era a ventilação da época. Como vocês podem imaginar, não existia ar-condicionado, então a ventilação era de fora. Como populações que até hoje aqui embaixo, tá? E saía por aí. Também era auxiliado pelas portas. Aqui basicamente funcionava como um túnel de vento. Hoje em dia nós temos o ar-condicionado. Ele foi instalado em 1974 e ele sai por cima do lustre, tá? Também o que mudou foram as cadeiras. Permanece o material original, que é madeira de jacarandá, que ajuda na acústica do local. Mas antigamente elas eram feitas com material chamado palha da Índia, aquele estilo trançado muito comum em casas de pessoas mais velhas. Em 74 eles trocaram porque o ar-condicionado prejudica esse material e também com o tempo ele ia acabar ficando escasso. O que ajuda na acústica, como eu disse, é a madeira das cadeiras, mas também o formato do Teatro Amazonas, tá? Ele tem o formato de lira, e se vocês notarem, as colunas parecem as cordas dessa lira. São cerca de 22 colunas, todas elas têm um nome em cima, elas são de ferro escocês, tá? Todas elas têm um nome em cima, e todos esses nomes são de artistas, tá, gente? Nós somente temos artistas homenageados aqui dentro do Teatro Amazonas, com exceção de uma pessoa. Em cima, o nosso destaque é este camarote aqui vermelho, atrás de vocês. Esse camarote em vermelho é o camarote do governador, tá? É uma tradição que nós temos, não é algo criado para o governo atual, são mais 127 anos de tradição. E esse camarote do governador, ele conversa diretamente com essa cortina aqui atrás. Essa cortina, vocês podem notar que tem um símbolo sendo tapado por cortinas. Esse símbolo é o símbolo da monarquia. E vale lembrar que aconteceram 2 coisas importantes durante a construção do Teatro Amazonas. Em 1888, nós tivemos a abolição da escravatura. Em 1889, a proclamação da República. Então, seria a monarquia perdendo o poder e a República com a cortina aberta para o povo, tá?
No segundo e no terceiro pavimento, naquela época, funcionava da seguinte forma: quanto mais poder aquisitivo você tinha, mais alto você ficava. Só que hoje é o contrário, aqui embaixo é mais caro e conforme você sobe, fica mais barato e muitas vezes até gratuito, pela questão da visão, tá? Aqui no teto nós temos essa tela, tá? Ela não é diretamente no teto, ela veio pré-moldada. Do meu lado direito nós temos uma representação da dança. Do meu lado esquerdo, uma representação da música. E atrás, nós temos uma representação mais escura da tragédia. Esses três juntos, eles formam uma ópera. E essa ópera acontece aqui no quadro da frente. Hoje nós conseguimos ver uma festa e uma mulher de asas coroando um busto. Esse busto é de Carlos Gomes, que aqui no Brasil ele é considerado o pai da ópera. Inclusive, ele é o artista mais homenageado que nós temos aqui na casa, tá? Também, se vocês notarem, parece que nós estamos embaixo de um monumento, que seria a Torre Eiffel. Naquela época, nós ganhamos o apelido também de Paris dos Trópicos, ou Paris dos Tropicais. Na época, a França estava vivendo a Belle Époque, e tudo que acontecia lá na Belle Époque, na França, era tendência aqui em Manaus também. Isso se refletia tanto nos jornais, como também na moda e toda a estética da época, tá? Ali na frente nós temos o nome de Eduardo Ribeiro, que eu vou falar mais dele lá em cima, mas ele foi bem importante para a cidade de Manaus. E mais abaixo nós temos uma outra cortina, que dá para ver bem fraco Amazonas. No momento ela está aguardando um restauro, tá, gente? E ela faz uma referência ao encontro das águas. Ali também, próximo ao palco, nós conseguimos ver 4 camarotes diferentes, mais enfeitados. Aqui 2 desse lado, 2 do outro lado. E eles eram geralmente, tá, leiloados um pouco antes das peças. Então, além da exclusividade, porque lá, se vocês notarem, é uma coisa mais reservada, eles são os únicos que possuem luz própria também, e eles eram leiloados um pouco antes das peças. Hoje em dia, eles são mal utilizados porque tem a pior visão da casa, tá? Mas é aquilo de status. Todo mundo aqui consegue ver quem é que está lá na frente. Manaus era basicamente uma vila, tinha cerca de 20 mil habitantes. E o Teatro Amazonas, por muito tempo, inclusive, ficou sendo o maior prédio da cidade. Então, além das pessoas terem dinheiro, elas tinham uma visão privilegiada para o Rio Negro e para o resto da cidade também. Aqui nós conseguimos ver uma das plantas originais. Vocês podem ver que não existe cúpula ainda. E existia uma estátua. Essa estátua ela era feita de bronze. Só que viram que ia danificar a estrutura do prédio com o tempo. E aí eles retiraram, tá? Aqui na frente também a gente tem um retrato do Eduardo Ribeiro. Esse é o único político homenageado aqui dentro do Teatro Amazonas, tá? Ele foi o primeiro governador negro do Brasil, gente. Ele ficou conhecido também como um pensador, por ter uma coluna de jornal com esse nome. Ele tinha bacharel também. Ficou conhecido por terminar o Teatro Amazonas. Fez o Palácio da Justiça, que é aquele prédio branco aqui atrás. E fez também a Ponte Dom Pedro ali na 7 de setembro. Muito legal, né? Nossa, espetacular. 30 mil peças? É muita peça. Olha, 30. Tira uma foto pra fazer. Gente, muito lindo. Então, a guia explicou pra gente que quando essa
maquete foi montada, o teatro tava azul. Mas aí ele sempre foi rosa e aí na década de 90, no restauro de 90, voltou a ser rosa. Agora vamos entrar nos camarotes. Vamos lá. Escolhe aí, Thiago, um camarote pra gente entrar. Do 8 ao 18, né? Ou 8 ao 18, 9. Então, 8. 10. Aí o 9 é lá do outro lado. Pode ser o Pode ser esse? Pode ser qualquer um? mais vazio. Mais vazio, vamos. Isso aqui. Cadê o mal? Isso não tá tão vazio não, hein? Vem, vamos pro outro. Ah, é até o 18, eu acho. Até o Pode 18. entrar, é. Sou daqui, já vim várias vezes. Ah, você já conhece. Parece que eu tô achando isso aqui até mais bonito do que o Do que o Teatro Colón? Visita guiada terminada com sucesso. Muito bonito lá dentro. No finalzinho ficou um pouco difícil de filmar, porque tava escuro lá dentro, né? Mas, ó, muito bonito, muito bonito. Vale muito a pena. E agora eu volto para casa para trabalhar, porque a vida do home office é essa, né? Equilibra tudo, um pouquinho de turistar, um pouquinho de trabalhar, e é isso. Bora!